Olá, olá, saudações do crente docente. Está no ar agora o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Anderson Nogueira e estamos estudando a revista Lições da Palavra de Deus sobre o tema Família Cristã, Proteção, Parceria e Amor, que tem por comentarista o pastor Estevão Fernandes. Nós vamos estudar a aula da lição número 4, que se intitula A Importância do Olhar. Esta lição, queridos e amados ouvintes, ela é de grande importância para o nosso crescimento espiritual e vai te dar uma nova perspectiva de olhar para a vida. Eu me enriqueci muito, queridos, ao estudar esta aula e queria compartilhar com vocês esta lição. O texto bíblico desta lição se encontra em Mateus 6, 22, 23, de 25 a 27 e depois do 31 a 34. Queridos, esse texto eu gostaria pelo menos de alguns versículos compartilhar com vocês. Em Mateus 6, o 22, o 23, vamos compartilhar juntos aqui. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas. E também os versículos 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O texto áureo desta lição, ele se encontra em Lucas, no versículo 11, no capítulo 11, versículo 36. Vamos compartilhar com vocês, queridos. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quanto a candeia te alumia com o seu resplendor. Queridos, nós temos também os objetivos a cumprir nesta lição. E aqui nós queremos compartilhar com vocês que o objetivo é compreender a importância do olhar para a vida. Essa importância de olhar para a vida é de um modo completo. Posso dizer aqui que holístico, né, que envolve corpo, alma e espírito. Que possa ser de uma forma que possa mostrar o que Deus realmente tem preparado para nós, a sua vontade para nós e a nossa perspectiva em cumprir a vontade de Deus também. Outro objetivo é saber que se nós não soubermos enxergar corretamente a vida, as trevas elas podem emanar. Agora, se nós olharmos corretamente para a luz, essa luz vocês sabem que é Jesus, autor e consumador da nossa vida, aleluia, Ele que ilumina a nossa vida, essa luz ela vai se irradiar em nosso ser. Queria compartilhar com vocês Mateus 5, versículo 16. Não se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire, ela é colocada em cima do velador para iluminar. Assim resplandeça a luz de Deus que é em ti. Para quê, meu irmão? Para que glorifiquem a Deus que está no céu. Queria primeiro deixar essa palavra poderosa na sua vida. Você nasceu para brilhar. Aleluia. E também um outro objetivo é entender como nós, individualmente, como membros de uma família, considerando esta dimensão do olhar, podemos agradar a Deus em tudo que nós fazemos. Nós temos que olhar para a nossa vida e buscar a direção certa, para nós, de forma correta, cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. Não tem, meu irmão, como se desvencilhar da vontade das promessas de Deus, daqueles que realmente têm um olhar voltado para o reino de Deus. A partir desse momento, quando nós temos um olhar voltado para o reino de Deus, tudo o que Deus tem preparado, ele começa a se cumprir nesse mundo da nossa vida. Mas para isso, nós temos que ter algumas, vamos dizer assim, algumas estratégias. Nós temos que ter a necessidade de nós planejarmos e olharmos adiante o nosso futuro. Para quê? Para estabelecer metas para alcançar os melhores resultados. Ah, é só na nossa vida espiritual? Não, meu querido.
na nossa vida como um todo, na nossa vida profissional, familiar, na nossa vida material, dos bens, posso dizer assim, que Deus tem preparado para nós. Nós temos que usufruir o melhor nessa terra e de forma sublime usufruirmos a nossa vida espiritual em íntima comunhão com Deus. Porém, para olhar para frente, meu irmão, e nós conquistarmos todos esses sonhos, todos esses objetivos, nós não temos que somente olhar com os nossos olhos naturais. Nós temos também que olhar com os nossos olhos espirituais. O olhar, queridos, ele revela as verdadeiras intenções do coração. O que isso significa? Que muitas vezes não são só com palavras. Às vezes os gestos e as ações falam por si. E nós temos que também saber identificar esses gestos e ações e saber interpretar para um maior crescimento das nossas vidas. Podemos dizer assim: meu irmão ou minha irmã, aprenda a olhar diferente. Aí eu te convido, meu irmão, a aprender a olhar de uma forma diferente. Tudo que está relacionado com a sua maneira de viver, com seus objetivos e toda a realização que te traga felicidade, tanto para você quanto para a sua família. Lá em Mateus 6,22, nós já lemos que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E de que forma nós podemos agir desta maneira? Nós temos que ter um posicionamento de saber dirigir o nosso olhar. Pois se nós não soubermos olhar de forma correta, essas trevas elas vão realmente sucumbir à vontade de Deus nas nossas vidas. Por isso os nossos olhos têm que estar firmes em Jesus. E aí sim, vai irradiar luz através da tua vida e através da minha vida. Você nasceu para brilhar. Aleluia. Aqui nós temos alguns conselhos do sábio rei Salomão que se aplica a termos de um olhar diferente. Ele diz assim, filho meu, não te esqueças da minha lei. E no teu coração guarde os meus mandamentos. Está lá em Provérbios 3, 1, 3, 5, 7 e 13. O versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Nós temos que ter um olhar benigno, um olhar fiel. Ele diz, atas no teu pescoço e escreve nas tábuas do teu coração. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E o 7. Não sejas sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Por mais que os nossos olhos possam olhar, contemplar, entender, nós não temos que ser sábio à nossa própria convicção. Nós temos que temer ao Senhor de forma primária e entender o que realmente Deus quer para nós. E quando nós identificamos, nos afastar de todo e qualquer mal que possa prejudicar a nossa vida. E o versículo 13, de forma sublime, ele escreve assim, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Queridos, um planejamento com o olhar, sendo inspirado na vontade de Deus para a nossa vida e para a nossa família. Para isso, nós temos que ter um plano de desenvolvimento. O que é isso? Ter um plano que sistematiza diversas ações a serem tomadas para que você conquiste certo objetivo. De que forma? Por meio da aplicação dessa estratégia de mudança, que vai refletir na sua vida como um tanto espiritual, tanto na sua vida social, tanto na sua vida familiar e profissional. Em outras palavras, é um roteiro, esse planejamento para você adquirir esse sucesso, ter um olhar diferenciado. Você também tem que ter um plano de desenvolvimento. Você tem que ter um roteiro para que você saiba sair da onde você está agora para onde você gostaria de estar. Ou, de repente, o que você gostaria de ser ou aonde você gostaria de melhorar em qualquer aspecto seja na sua vida. Nós temos a necessidade de planejar a nossa vida como um todo, meu irmão. Nós não podemos ficar parados. Hoje eu olho para a minha vida, Deus tem cumprido todos os seus planos e objetivos, mas eu sempre olho para o futuro pensando assim,
o que Deus, ou de que forma Deus pode trabalhar na minha vida para que eu possa ser útil no seu reino e melhorar o meu relacionamento com Ele, em comunhão, e o meu relacionamento da minha família, e de repente crescer, que eu possa trazer algo de crescimento para todos que estão à minha volta. Nós temos também que olhar para o presente para projetar o futuro, estabelecendo o quê? Estabelecendo metas para alcançarmos os melhores resultados em todas as áreas da nossa vida. Já falei aqui, não é só na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional também, na nossa vida familiar, material. Nós temos sonhos e objetivos a chegar. Nós temos que olhar de uma forma diferente e olhar como Jesus olhou. De que forma? Quando nós olhamos para o nosso crescimento espiritual, nós temos que olhar com um olhar de amor, amor incondicional, aquele que emana da graça, que independe de circunstâncias. Quando a gente fala de olhar da forma que Jesus olhava, é um amor incondicional, né? Ele independe de circunstâncias. É até um pouco difícil de falar, mas nós temos que olhar realmente para as outras pessoas, para o próximo, aqueles que estão ao nosso lado, da forma como Jesus olhava. Só assim nós vamos ter um crescimento espiritual, enxergarmos a maturidade espiritual. Nós temos também alguns outros objetivos aqui. Nós temos que ser sólidos para olhar para frente, para nós melhorarmos a cada dia. De que forma? Como pessoas, alicerçados em princípios bíblicos, através da palavra de Deus, tendo atitudes coerentes a fim de nós conseguirmos atingir todos os nossos alvos. Toda a nossa vida ela tem que ser planejada e alicerçada no que Deus quer fazer de nós. Preste atenção, meu irmão. Busque na palavra de Deus o que realmente Deus quer para você. Estabeleça objetivos concretos a fim de que, com a ajuda de Deus, nós possamos realizar todos os nossos sonhos e alcançar um futuro melhor. Eu creio dessa forma. Quando nós estabelecemos esses objetivos concretos, nós definimos esses objetivos baseados na palavra de Deus, ali alicerçados na palavra de Deus, nós vamos construir um futuro melhor. Esse é um olhar de forma diferente, um olhar com o olhar de Cristo em nossa vida. Por isso, a importância do olhar. Nós temos também que ter o poder transformador do olhar. Os especialistas afirmam ser possível identificar quando uma pessoa fala, através de gestos, se ela está falando mentira ou verdade. Só através dos gestos de olhar. Esse poder transformador do olhar, o que eu quero dizer para você? Que as pessoas possam olhar para você e você possa emanar através não só do seu olhar, mas como do seu corpo, a presença do Deus Altíssimo. E possa realmente refletir através do olhar que Cristo está contigo. O Espírito Santo está contigo. Ele é teu paráclito, aquele que te assiste ao lado, está todos os momentos contigo. E as pessoas serem impactadas, olharem para você e verem realmente a presença de Deus na sua vida. Nós temos aqui, queridos, algumas palavras revolucionárias de Jesus. Jesus falou com séculos de antecedência o que os psicólogos hoje descobriram mais tarde, que o olhar pode revelar os aspectos das intenções humanas. Olha para você mesmo. Dá uma olhada no espelho. Qual é a sua intenção? Aonde você quer chegar? Será que você está preparado para uma grande mudança, uma grande transformação? Toda grande mudança e toda grande transformação, primeiro, ela é precedida de desejo. Segunda, de dínamos, que é energia, poder. Dínamos vem de dinamite, né? Então, para uma grande transformação, tem que haver uma grande mudança, um grande movimento. E eu creio que se você olhar de uma forma correta, Deus vai fazer uma grande transformação na tua vida. Aleluia! E aqui por último, aqui ponteando, candeia do corpo. A candeia é uma peça usada para iluminar a base de óleo. Olha só. Ela ilumina colocando óleo dentro da base de óleo. Quando Jesus fez essa afirmação, ele disse que os olhos são o que iluminam o corpo. Até através dos teus olhos vai ter unção de Deus. As pessoas vão ver a unção de Deus na tua vida
meu irmão e minha irmã, sendo usado pela palavra de Deus, porque a unção de Deus vai estar na tua vida. Vamos seguir adiante. Qual a importância do olhar na vida? O olhar, queridos, aponta o foco do nosso presente. O que você quer da vida? O que você pode descrever? Como nós estamos aqui nesse momento, ou seja, o foco do nosso presente, nós podemos identificar até o que nós estamos sentindo agora pelo olhar. O profeta Isaías, ao se referir à grandeza de Deus e à confiança que deve ter o homem, ele diz: os que esperam no Senhor adquirirão sempre forças novas, tomarão asas como de águia, correrão e não se fadigarão, andarão e não se desfalecerão. É muito singular que o profeta compare os que confiam no Senhor às águias. As águias, ela tem uma forma toda especial de enfrentar as tormentas. Se você não sabe, quando a águia se aproxima da tormenta, elas abrem as suas asas e podem voar numa velocidade de até 90 km por hora e enfrentam a tormenta de frente. Elas sabem que as nuvens escuras, as tempestades, os choques elétricos, pode até ter uma extensão grande, 30, 50, 100 metros. Mas ela sabe que acima dessas nuvens tenebrosas brilha o sol. Não pare de olhar para frente, meu irmão ou minha irmã. Não pare de olhar para frente. Não pare de olhar para frente. Por mais que esteja tenebroso, as coisas estejam escuras, ou de repente você esteja passando por uma dificuldade na sua vida, eu quero te convidar a experimentar o olhar de Deus. Olhe para frente. Olhe para Jesus. Olhe para a luz. Certo dia eu estava vindo de São Paulo. Estava tendo uma grande tempestade e eu estava com meu pai no carro e começou a chover muito forte, muito forte. E todos começaram a ouvir que todos os carros começaram a parar, até na estrada que foi ali na Dutra. A água já estava, o carro já estava patinando. E a única coisa que eu vi à frente, bem à frente do meu carro, era uma carreta que tinha uma luz e uma lanterna acesa. Um único ponto de luz. Os carros todos parando, e começou a chover e cair gelo também, mas eu fixei os meus olhos naquele pontinho que estava na frente. Por mais que parecesse muito difícil passar por aquele trecho ali da Via Dutra, eu continuei a olhar, diminuí até a marcha do carro, firmei as minhas mãos e falei, eu não vou parar. E continuei por alguns minutos. De repente, meu irmão, minha irmã, quando eu me dei por conta, a chuva ela estancou. Ela estancou completamente, aquela nuvem negra ela passou, e logo atrás daquela montanha, daquela nuvem negra, daquela tempestade, brilhava o sol. O sol, ele começou a irradiar, a estrada estava completamente seca. O que eu quero dizer para vocês? Muitos ali naquele momento, daqueles minutos de vida, ou daquele momento de vida, pararam na estrada. Sucumbiram em meio às trevas. Ela emanou para eles e eles ficaram nas trevas parados. Talvez aquela tempestade pudesse durar 1, 2, 3 horas. Eles iriam ficar todo esse tempo naquela escuridão e naquela tempestade. Mas quando você tem um ponto de luz à sua frente, você enxerga Jesus na tua vida, e você segue sem olhar para o lado, sem o problema que está acontecendo no momento, olhando para Jesus, logo, logo, tudo passa. E a luz chega. Deus vai trazer luz à tua vida. Deus vai trazer luz às circunstâncias que você está passando. E o seu olhar, quando estiver fixo em Jesus, vai te trazer vitória. Passa a olhar de uma forma diferente. Não desista de nada o que Deus tem prometido para ti. Quero trazer também uma reflexão de Salmos 25:15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. Olha que coisa linda. Os meus olhos estão continuamente no Senhor e Ele tirará os meus pés da rede. Como se nós estivéssemos presos a uma rede de pesca. Uma rede mesmo, que embaralha a nossa vida e não nos deixa.
Eu vi há poucos dias um documentário, né, no Discovery, um casal que estava na Grécia, estava passeando no meio da praia e eles viram uma rede embolada e algo se mexendo na rede. E um senhor, ele entrou no meio da água, até com roupas comuns, e quando ele puxou era uma tartaruga, destinada a morrer. Toda embaralhada naquela rede. E ele com muita calma e feliz por ter puxado a tartaruga, triste com a situação, mas ter dado àquela tartaruga a oportunidade não de morrer, e sim de viver. Ele tira do seu bolso um pequeno canivete. O canivete até então quase não cortava, mas ele com muita habilidade foi cortando as redes ali que estavam todas entrelaçadas naquela tartaruga. E foi cortando. No pescoço havia uma marca muito grande ali, tensionando o pescoço. Aquela tartaruga tinha lutado muito tempo com aquela rede para poder sobreviver. E ele conseguiu soltar completamente da rede aquela tartaruga. E ela teve uma nova oportunidade de vida. E às vezes nós nos encontramos assim também, meus irmãos. Embaralhados nas redes dos problemas da vida. Se nós não tivermos um olhar que olhe para Jesus, nós nunca vamos conseguir ser livres dessas redes. Mas eu quero te fazer um convite. Você, se estiver com algum tipo de problema, aprenda a olhar de forma diferente para o Senhor Jesus, sabendo que Ele tem toda a autoridade, Ele pode te livrar de toda e qualquer circunstância, e Ele vai te trazer vitória. Aleluia, Jesus. Eu creio nessa palavra. O olhar, queridos, vamos compartilhar aqui, ele direciona o nosso futuro. Nós devemos projetar de forma coerente. Ninguém pode afirmar exatamente onde está daqui um ano, daqui um mês, 2 meses. Mas nós podemos projetar a atividade que vai estar desempenhando, de repente, no futuro próximo. Nós podemos projetar isso. Algumas pessoas projetam faculdade, outros um ministério, de repente outros projetam casa nova. Nós temos que olhar de uma forma também para projetar os nossos futuros planos realizáveis. Não fique olhando para trás, nos problemas que você já passou, ou de repente até para o presente, o que está acontecendo com você nesse momento. Aprenda a olhar com os olhos de Deus na sua vida, o propósito de Deus que Deus tem a cumprir ainda na sua vida. Olhe para frente. Tente buscar planos realizáveis, planos possíveis de ser realizados na sua vida. Busque essa força no Senhor. É interessante, meus queridos, fazer planos a curto, a médio e a longo prazo, né? Nós devemos fazer para podermos crescer, ter um crescimento também. No tópico 1.3 da revista nos fala que nós devemos, e que o olhar revela as verdades da nossa alma. Olha só, a verdade, ela está no olhar. O olhar revela a verdade. No olhar nós expressamos tudo o que nós sentimos: preocupação, tristeza, alegria. Nós já falamos, né, que até o nosso corpo ele mostra isso. Os olhos são a porta de entrada para a nossa alma. Não sei se você já aconteceu com você, mas conversar olhando nos seus próprios olhos, olhando para um espelho, você vai ver que é uma coisa completamente diferente. Não desvia o olhar, não. Converse com você, faça essa experiência, sem receios. Você vai ver que realmente o olhar ele fala muita coisa, e você vai aprender muito com esse gesto. Não tema que te vejam através dos olhos também não. Não importa se teu olhar não mostrar só coisas lindas. Nós temos marcas. Quem não tem? Quem não tem marcas na nossa vida? Marcas no corpo. Não fique com medo de mostrar as tuas marcas para as outras pessoas. Muitas das vezes essas marcas mostram que você é uma pessoa forte, que já passou por muitas lutas e tem cicatrizes ali para mostrar as vitórias que Deus tem e te entregou na sua vida. Luiz Kushner, difícil falar esse nome, é um escritor brasileiro renomado, que mora em São Paulo. Ele fala que brotam as simpatias, é onde as pessoas começam a analisar a situação das outras
e se identificar com os problemas dos outros. Conectam suas almas, as paixões, os namoros e até casamentos se originam dos olhares, onde começa tudo. Olhe nos olhos dos seus filhos. Quando o filho fala da mentira através dos olhos e dos gestos, os pais podem ser facilmente identificar isso também. O interessante é que esse escritor brasileiro está falando aqui sobre empatia também, né? Nós devemos olhar para o nosso próximo com empatia. Sentir o que as pessoas estão sentindo. Sentir a dor que as pessoas estão sentindo. Nós estamos passando por um tempo difícil, um tempo muito difícil. Acho que nunca no mundo aconteceu um tempo tão difícil por causa dessa pandemia. Mas se Deus te deu vitória até aqui, você está escutando esse áudio, agradeça a Deus pelo que Ele fez na tua vida. Você é um vitorioso. Salmo 116, versículo 12, que daremos, pois, ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Agradeça a Deus com o teu olhar, com a tua vida, com o teu ser. Deus tem estado contigo, te protegido e protegido a tua família. Amém? Vamos pular aqui para o 1.4. Esse olhar, ele também nos orienta aos nossos relacionamentos. Sonho de uma vida feliz. Isso que as pessoas buscam. Os imperativos modernos. Você se sente incomodado ao dirigir o olhar ao seu semelhante? Você tem conseguido ver o que mostra o olhar dos seus pais, o olhar do seu cônjuge, o olhar dos seus filhos, o olhar da sociedade para você? Como você tem visto a si mesmo, meu irmão? Te faço essa pergunta. Será que você vê com boas perspectivas? Tópico 12 fala sobre os olhares que agradam a Deus. Porque a minha mão fez todas essas coisas, diz o Senhor, para este olharei, para o pobre e abatido de espírito, que teme a minha palavra. Isaías 66, versículo 2. Exterioridades culturais, se referindo ali à roupa, ou seja, não é a roupa que agrada ao Senhor, é a gratidão que brota do nosso interior. Quando somos gratos a Deus pelo que temos, pelo que Deus nos faz, nós possamos a ter atitudes alegres e agradamos o Senhor e também ao próximo. 2.1 da lição fala sobre olhar para trás com gratidão. Compulsão pelo ter. Nós estamos no tempo de um consumismo, onde as pessoas não medem esforços para ter, ou para ser o que não são. Isso tem invadido a mente de muitos evangélicos. Atualmente é uma quantidade muito grande de crentes que buscam bênçãos materiais em primeiro lugar. Está repleto de gente que buscam simplesmente os favores de Deus, mas não o que realmente Deus é em suas vidas. Nós temos razões, queridos, para agradecer. Isaías 45, 22. Olha para mim e sereis o quê? Salvos. Gratidão pela salvação do Senhor. Olhai para mim e sereis salvos. Vós, todos e a todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós temos a certeza da salvação em Cristo. Alguns crentes não valorizam essa salvação promovida pelo Senhor Jesus. E por isso vivem reclamando da vida em tudo. Nós temos que olhar para os lados com amor. Caim, nós temos o exemplo. Onde está teu irmão? Representa Deus interessado em cada um dos seus familiares. Somos responsáveis uns pelos outros. O crente que se nega é pior do que o ímpio. 1 Timóteo 5,8. Passa a ser semelhante a Caim. Com amor para os que vivem ao seu lado, esse tópico fala de um problema comum nas famílias. O tratar mal entre os entes queridos e não cuidar desses entes queridos como realmente devem ser tratados. Temos que olhar para os lados, entender que as pessoas estão muito próximas de nós. Nós devemos cuidar da nossa família, dos nossos entes, de todos que estão à nossa volta. Nós temos também que olhar para dentro de nós mesmos com arrependimento. Olhar para cima com louvor, está lá no 2.4.
Olhar para frente com fidelidade no seu relacionamento. A fidelidade é um conceito, representa a lealdade, a sinceridade, a verdade e a honestidade. Que aí surge o amor verdadeiro. E também do respeito a si mesmo e ao próximo. O verdadeiro amor, ele é construído dia a dia na vida do casal. A cada nova manhã, marido e mulher são sempre convidados a renovar a fidelidade um do outro e se redescobrirem. De que forma? De uma forma de um olhar de Cristo, um para o outro. O motivo que um dia os levou ao altar. O amor que realmente os uniu por toda uma vida. O amor conjugal, meu querido, não é um negócio. É pura gratuidade, doação e entrega. Novas esperanças devem ser semeadas a cada dia no jardim desse relacionamento, da vida a dois. E no casamento, a fidelidade nasce da simplicidade da partilha dos dois. Cada casal é sempre convidado a descobrir, na simplicidade da vida dos dois, o espetacular da vida matrimonial. Isso é ter o olhar de Deus. Queridos, nós podemos falar sobre o olhar aqui com diversos tópicos, mas nós precisamos ser rápidos para nós finalizarmos. Nós temos aqui o 2.7 da revista que fala sobre o olhar contaminado com a infidelidade. Nós temos que ter os olhos de Deus. Vai falar sobre insegurança, feridas da alma. Quantas pessoas têm feridas na alma por causa da infidelidade? Mas nós temos que olhar também para frente com esperança. A esperança é o combustível. A esperança é aquilo que nos ajuda a se levantar. É a motivação para aqueles que se alimentam de uma perspectiva do futuro. Nós temos que olhar para frente com o olhar de Cristo. Nós queremos aqui finalizar mais 2 tópicos falando rapidamente sobre o olhar do perdão. Salmo 51, versículos 4 a 7 diz: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Meu irmão, nós temos que olhar com o olhar do perdão. Perdoar não é esquecer, não é amnésia não. Perdoar é lembrar sem se ferir. É conseguir lembrar dessa situação sem sofrer. Isso é cura. Por isso é uma decisão. Não é um sentimento. Aprenda a perdoar. Top 4 da lição. Nós também temos que olhar para Cristo e acreditar no poder da oração. A palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ele ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Quando você ora, meu irmão, essa é a maior arma que nós temos. Nós crescemos em intimidade com Deus, nós crescemos em santificação. Nós vamos nos tornar mais fortes e preparados para enfrentar as adversidades da vida. Porque a própria palavra de Deus tanto nos recomenda a oração. Na oração, perseverantes, Romanos 12:12, Efésios 6:18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo. Colossenses 4:2, perseverai na oração. E nós temos que concluir. Eu queria concluir aqui dizendo que os olhos do Senhor estão sempre sobre os justos. Aleluia. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Temos que ter os olhos de Cristo e olhar para frente, sabendo que aquele que é poderoso, aleluia, para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele, somente a Ele, aleluia, seja a glória na Igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a sua vida de forma poderosa. Um grande abraço a todos e até a próxima.